Ilha da Queimada Grande está ao largo da costa do Brasil e está repleta de jararacas venenosas que agora estão no centro de um mistério. Alguns lugares parecem paraísos até você chegar muito perto. De lagos que queimam sua pele a ilhas onde flechas voam das árvores, a terra está cheia de belas armadilhas mortais. O que torna esses locais tão aterrorizantes não é apenas a natureza, são os segredos que eles escondem. E quando você chegar ao número 1, verá porque até os cientistas a chamam de inabitável. Uma parede congelada. Se você não se mover, congela. Fique por perto. Esta é a beleza em sua forma mais brutal. Número 20, Ilha das Cobras, Brasil. Eles a chamam de Ilha das Cobras, e ninguém discute o nome. Ao largo da costa do Brasil fica a Ilha da Queimada Grande. Então, ser informado de que eu iria para um pequeno pedaço de terra ao largo do Brasil, habitado por milhares das víboras mais venenosas do mundo, me deixou um pouco assustado. Um pedaço de verde que deveria ser um paraíso, mas não é. Está repleto de jararacas e lhoas, algumas das cobras mais mortais do mundo. Alguns dizem que há 5 cobras por metro quadrado. Uma mordida e o veneno te derruba rapidamente. Não há tempo para gritar, não há tempo para pedir ajuda. Os locais sussurram sobre o faroleiro e sua família. Uma tempestade chegou, cobras escorregaram por janelas quebradas, nenhuma delas saiu. Hoje, apenas cientistas com aprovação especial do governo podem visitar, e mesmo eles carregam antiveneno por precaução. A Marinha Brasileira patrulha a ilha para manter as pessoas afastadas, mas isso não impediu os contrabandistas. Colecionadores de cobras raras pagam mais de $30 mil por uma única víbora. É um Éden perdido ou um pesadelo envolto em verde? Seja o que for, a Ilha das Cobras permanece intocada, não porque seja sagrada, mas porque é suicídio se aproximar dela. Número 19. Monte Sinabung, Indonésia. Parece pacífico, uma montanha verde no norte de Sumatra, mas o Monte Sinabung está longe de ser calmo. Por mais de 400 anos, esteve adormecido. Então, em 2010, explodiu e não parou desde então. A lava nem é a principal ameaça. São as explosões freáticas, explosões súbitas de vapor, cinzas e gás que vêm sem aviso. Em 2014, uma dessas erupções matou 16 pessoas. 2 anos depois, outra erupção lançou cinzas a mais de 5 quilômetros no céu. Vulcão indonésio Monte Sinabung entrou em erupção na manhã de hoje, lançando cinzas a até 2.000 metros de altura no ar. Aldeias inteiras foram enterradas. Mais de 30 mil pessoas perderam suas casas. Alguns se mudaram várias vezes. Para os locais, Sinabung é amaldiçoado. Espíritos irritados, solo perturbado, vozes debaixo da terra, mas a ciência aponta para o Círculo de Fogo do Pacífico. Uma cadeia de vulcões que constantemente se move e ruge. O vulcão não se importa se você está observando de longe ou vivendo bem abaixo dele. Sinabung envia um lembrete a cada poucos meses. Ainda está vivo, ainda está irritado e ainda é perigoso. Número 18. Deserto de Danakil, Etiópia. É chamado de lugar mais cruel da Terra e um dos mais deslumbrantes. A depressão de Danakil se estende pelo nordeste da Etiópia como uma tela rachada e em chamas. Está cerca de 125 metros abaixo do nível do mar e detém o recorde de maior temperatura média anual do planeta, acima de 94 graus Fahrenheit. Nos piores dias, sobe acima de 130, mas o verdadeiro perigo se esconde na cor. A paisagem parece alienígena. Planícies de sal que brilham como espelhos, poças neon em verdes e amarelos e crateras vermelhas enferrujadas borbulhando com ácido. A área do vulcão Dalol é onde se torna letal. Aqui a água está fervendo a mais de 200 graus Fahrenheit. O pH é menor que 1. Isso é mais ácido do que ácido de bateria. Gases como dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio sobem do chão em nuvens invisíveis. Uma respiração no lugar errado e você está tossindo sangue. Guias locais falam de crostas de sal que colapsam sob seus pés, escondendo poços ferventes abaixo. Cientistas explicam isso com fendas tectônicas e magma subterrâneo. De qualquer forma, é hipnotizante, é violento e está muito vivo. Número 17. Vale da Morte, Estados Unidos. O nome não é uma piada. O Vale da Morte é um dos lugares mais quentes já registrados na Terra. O Vale da Morte, Furnace Creek, atingiu 130 graus. 130 graus. 130 graus. Poderia ser um dos dias mais quentes já registrados na Terra. Em julho de 1913, atingiu impressionantes 134 graus Fahrenheit. Esse recorde permaneceu por mais de um século, mas os verões modernos não ficam muito atrás.
Em julho de 2024, o vale teve 9 dias consecutivos acima de 125 graus, com mínimas noturnas ainda acima de 90. A temperatura recorde de 1913 é a razão pela qual estou aqui no Parque Nacional do Vale da Morte. Este lugar é um dos lugares mais quentes do mundo realmente. Em qualquer dia de verão, este é provavelmente o lugar mais quente. De longe, é bonito. Planícies de sal se estendem como planícies brancas. Montanhas roxas brilham. Dunas de areia ondulam como ondas congeladas. Após chuvas raras, flores desabrocham em cores impossíveis, mas essa beleza queima. Um turista belga uma vez perdeu seus chinelos e sofreu queimaduras de 3º grau apenas caminhando na areia. Outros desmaiaram, até morreram apenas de insolação enquanto caminhavam. O sol não apenas aquece a terra, ele a transforma em um forno. Os primeiros viajantes chamaram-no de amaldiçoado, mas não é uma maldição, é física. A bacia retém o calor, o ar é extremamente seco e as montanhas prendem tudo. Número 16. A Zona da Morte. Monte Everest. Eles a chamam de Zona da Morte por um motivo. Acima de 26 mil pés no Monte Everest, o corpo humano começa a desligar. Há apenas cerca de 1/3 do oxigênio que você teria ao nível do mar. Seu coração acelera, seu cérebro fica confuso e seus músculos perdem força. Sem oxigênio suplementar, você está morrendo, mesmo se estiver parado. Mais de 300 pessoas morreram no Everest, e a maioria delas morreu bem aqui na Zona da Morte. A parte mais assombrosa, mais de 200 corpos ainda estão lá, congelados no lugar, usados como marcadores sombrios na trilha. Alguns alpinistas passam por Green Boots, um apelido para um cadáver que se tornou um ponto de referência perto de um degrau rochoso. Os alpinistas relataram sentir uma estranha paz, seguida de desorientação. Alguns se desviam da trilha por acidente. Outros se sentam e nunca mais se levantam. O frio é brutal, mas a falta de oxigênio é pior. Cada passo parece 1 quilômetro, e a pior parte, mesmo se você chegar ao topo, você está apenas na metade do caminho. A maioria das mortes acontece na descida. Número 15. Ilha North Sentinel, Índia. Parece um sonho tropical. Palmeiras, areia branca, ondas calmas. Mas a Ilha North Sentinel é proibida, e por um bom motivo. A tribo sentinelese vive lá, e eles rejeitaram o contato por mais de 30 mil anos. Flechas voam em quem ousa se aproximar. Após o tsunami de 2004, helicópteros sobrevoaram para verificar sobreviventes. A tribo estava viva, de pé na praia, armas em punho, sem rádios, sem ferramentas modernas, e ainda assim sobreviveram ao que outros não conseguiram. Em 2018, o missionário americano John Allen Shaw tentou se aproximar. Dias depois, ele estava morto. Seu corpo nunca foi recuperado. Alguns chamam de Ilha Amaldiçoada, outros dizem que é sagrada. Mas a verdade é simples, esta tribo não quer ser salva, eles não querem mudança. Eles querem distância, e o governo indiano agora impõe uma proibição total, não apenas para proteger os de fora, mas para proteger a tribo de doenças que nunca encontraram. Número 14. Dalol, Etiópia. Na mesma região de Danakil mencionada antes, encontra-se algo ainda mais surreal. Dalol, um lugar que parece uma pintura, mas se comporta como um monstro. Piscinas brilham em amarelo ácido, vermelho enxofre e verde neon. Pilares de sal se erguem como torres alienígenas, mas nada aqui é o que parece. Estas águas não são apenas quentes, são letais. As temperaturas chegam a 230 graus Fahrenheit. O nível de pH, às vezes 0. Isso é ácido puro. E ao contrário da maioria dos ambientes extremos, até mesmo os micróbios têm dificuldade em viver aqui. Alguns lagos são completamente estéreis. Gases tóxicos sibilam das aberturas. Dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, o suficiente para queimar seus pulmões em segundos. Guias locais alertam os turistas para permanecerem no caminho marcado. Um passo em falso e você pode cair em um poço fervente, escondido por uma crosta de sal. Há muito tempo, este lugar abrigou uma cidade de mineração de enxofre, agora abandonada. Hoje, Dalol muda diariamente. Novas fontes surgem, as cores mudam. Está vivo, mas é hostil. Dizem que espíritos de sal e fogo vagam aqui. A ciência diz que é calor vulcânico e forças tectônicas. De qualquer forma, Dalol exige respeito, ou leva o que quer. Número 13, Kawah Ijen, Indonésia. Você não espera ver fogo azul descendo de um vulcão, mas à noite Kawah Ijen brilha com ele. Chamas surreais lambendo através de aberturas de enxofre. Parece mágico até você se aproximar. Aquela lava é gás de enxofre em combustão, que se inflama ao entrar em contato com o ar. O lago da cratera acima está cheio de ácido clorídrico, brilhando em turquesa, e é bonito, mas mortal. Seu pH foi medido tão baixo quanto 0,13. Uma gota pode queimar a pele, o ar, ácido o suficiente para apodrecer dentes e marcar pulmões. No entanto, os mineiros locais trabalham lá todos os dias. Eles descem na cratera com apenas um pano sobre a boca.
Eles quebram o enxofre sólido das aberturas e carregam cargas de mais de 100 libras morro acima por horas. É perigoso, é ingrato e é o único sustento que eles têm. O explorador George Kourounis uma vez atravessou o lago em um barco de borracha para testar a água. Ele riu disso, mas cada segundo foi uma aposta. Kauai Gen é beleza bruta entrelaçada com risco, um lugar onde homens trocam segurança por sobrevivência e a natureza deslumbra enquanto queima. Número 12. Zona de exclusão de Fukushima, Japão. Em 11 de março de 2011, um terremoto e tsunami atingiram o Japão. O que se seguiu mudou o mapa e a vida das pessoas. Na usina de Fukushima Daiichi, 3 reatores nucleares derreteram. A radiação se espalhou pelo ar. Milhares fugiram. Cidades foram deixadas com comida ainda nos pratos. Escolas interrompidas no meio da aula. Animais de estimação abandonados. Uma região inteira se tornou uma cidade fantasma. Hoje, a zona de exclusão de Fukushima abrange mais de 1.000 km². A natureza voltou. Veados nas estradas, árvores atravessando casas. Algumas ruas parecem tranquilas, mas os contadores Geiger contam uma história diferente. Seguiu-se uma limpeza massiva. 75 mil trabalhadores, 27 bilhões de dólares gastos. Muitas áreas agora são seguras para visitar, mas ainda existem pontos críticos, lugares onde os níveis de radiação aumentam sem aviso. Alguns dizem que a Terra está amaldiçoada. Outros acreditam que está se curando. Cientistas apontam para riscos a longo prazo, contaminação do solo, bioacumulação e mudanças genéticas sutis na vida selvagem. A parte mais assustadora: você não pode ver o perigo. É invisível, inodoro e silencioso. Mas está lá, ainda esperando. Número 11. Pripyat, Ucrânia. Muito antes de Fukushima, havia Pripyat. Em 1986, o reator de Chernobyl explodiu. A apenas 3 quilômetros de distância, ficava uma cidade construída para trabalhadores, 50 mil pessoas, a maioria com menos de 30 anos. Eles não foram informados da verdade, não imediatamente. A explosão aconteceu nas primeiras horas do dia 26 de abril, mas a evacuação só começou tarde no dia seguinte. As pessoas partiram em ônibus pensando que voltariam em alguns dias. Elas nunca retornaram. Hoje, Pripyat parece um cartão postal soviético congelado no tempo, roda gigante e enferrujada. Sapatos de crianças nas salas de aula, móveis empoeirados ainda no lugar. E então a Agarra, uma máquina enorme usada para recolher detritos radioativos. Ainda pulsa com radiação. Mesmo ficar perto por muito tempo pode deixá-lo doente. Lendas falam de uma criatura alada, o pássaro negro de Chernobyl, avistado por trabalhadores antes da explosão. Presságio ou mito, ele contribui para o silêncio assustador da cidade. Pequenos passeios são permitidos agora com equipamento de proteção, mas o perigo persiste no solo, no ar, em cantos esquecidos onde a contaminação nunca desapareceu. Número 10. O Triângulo das Bermudas. Poucos lugares despertam a imaginação como o Triângulo das Bermudas, uma vasta extensão de oceano entre Miami, Porto Rico e Bermudas, abrangendo até 1,5 milhão de milhas quadradas. Este triângulo engoliu navios e aviões sem deixar rastro. O Voo 19, um grupo de bombardeiros da Marinha, desapareceu em 1945. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço, apenas silêncio. Sua última mensagem: todos os aviões se aproximem. Teremos que pousar na água a menos que cheguemos à Terra. Alguns dizem que foram levados por alienígenas, outros falam de Atlântida, anomalias magnéticas ou buracos de minhoca. O oceano fica calmo, os rádios ficam mudos e as embarcações desaparecem. Mas os cientistas têm outra explicação. A área é propensa a tempestades violentas, ondas gigantes de mais de 100 pés de altura e águas rasas que podem despedaçar embarcações. O mistério pode não ser paranormal, apenas puro caos. Ainda assim, os desaparecimentos parecem diferentes aqui, como se o oceano se lembrasse, como se algo observasse sob as ondas. Número 9. St. Louis, Estados Unidos. Você não precisa escalar um vulcão ou navegar em um mito para encontrar perigo. Às vezes, está bem no seu quintal. Em St. Louis, Missouri, partes da cidade estão entre os lugares mais perigosos do mundo, não por causa da natureza, mas por causa das pessoas. Em bairros como Peabody, Darst, Webb, as taxas de crimes violentos são mais de 1000% superiores à média nacional. Isso significa que você tem mais de 10 vezes mais chances de ser roubado, agredido ou pior, apenas por sair de casa. Em 2021, um homem foi morto a tiros por testemunhar um crime. Em 2022, um jovem de 14 anos foi morto a tiros em um campo escolar. Esses não são casos isolados, são padrões. E a parte assustadora: nada muda. Décadas de prefeitos, chefes de polícia e programas não alteraram as estatísticas. Alguns dizem que é a pobreza, outros culpam sistemas falidos ou dores antigas que nunca cicatrizaram. Mas para as pessoas que vivem lá, não são estatísticas. É sobrevivência diária. Uma cidade de rica cultura, arte e resiliência ofuscada por uma violência que se recusa a desaparecer.
Número 8. Lago Frying Pan, Nova Zelândia. O Lago Frying Pan parece pertencer a um romance de fantasia. Água enquanto gás borbulhante escapa em suaves sibilos. Mas este lago não é apenas quente, é perigoso. Formado após a erupção do Monte Tarawera em 1886 e preenchido por atividade hidrotermal em 1918, o Lago Frying Pan abrange quase 10 acres. A temperatura da água permanece entre 122 e 140 graus Fahrenheit, com níveis de pH ácidos em torno de 3,8. O gás que libera inclui dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Respire fundo demais e seus pulmões queimam. Toque na água. Espere queimaduras graves. Lendas locais. Maori falam de espíritos de fogo que agitam o lago. Cientistas dizem que a causa é o calor geotérmico que sobe através de falhas vulcânicas, alimentando um sistema hidrotermal que se liga à cratera Inferno próxima. Juntos, os dois lagos ciclam água e temperatura em um ritmo estranho e imprevisível a cada 38 dias. Ninguém nada aqui, ninguém entra. O lago não é cercado, mas não precisa ser. O vapor que sobe e o leve cheiro de enxofre são aviso suficiente. Bonito de se ver, mortal ao toque. Número 7. Atoll de Bikini, Ilhas Marshall. Você nunca adivinharia que esta ilha de aparência pacífica já abalou o mundo. Em 1954, os Estados Unidos detonaram seu maior teste nuclear, Castle Bravo, no Atoll de Bikini. Foi mais de 1000 vezes mais poderoso do que a bomba lançada sobre Hiroshima. A explosão deixou uma cratera com mais de 1 milha de largura e cobriu ilhas próximas com cinzas radioativas. Um barco de pesca japonês, o Lucky Dragon número 5, foi pego na precipitação. Membros da tripulação ficaram doentes, um morreu. A indignação global despertou uma nova consciência sobre o alcance da radiação. A ilha em si, ainda radioativa. Palmeiras crescem, pássaros cantam, mas o solo contém césio. Os cocos são perigosos para comer. E enquanto mergulhar perto de naufrágios soa como aventura, alguns peixes mostram mutações que perturbam até pesquisadores experientes. Estranhamente, o nome biquíni para o famoso traje de banho vem daqui. O designer Louis Réard disse que causaria uma reação explosiva como os testes. Ironia sombria envolta em moda. Número 6. Rio Citarum, Indonésia. Deveria ser uma fonte de vida. Em vez disso, o rio Citarum, na Indonésia, é um desastre fluente. Antes uma fonte de água, alimento e vida, agora é considerado o rio mais poluído do mundo. Mais de 20 mil toneladas de lixo são despejadas nele diariamente. As fábricas liberam produtos químicos diretamente na água. Algumas seções estão tão cheias de plástico e detritos que você pode caminhar sobre a superfície. Não na água, mas no lixo. Em 2017, cientistas testaram a água e encontraram níveis de mercúrio 100 vezes acima do limite seguro da Organização Mundial da Saúde. Isso causa danos aos rins, distúrbios cerebrais e pior. Ainda assim, os locais se banham nele, lavam roupas, pescam, bebem. Muitos não têm escolha. Durante as monções, a água inunda casas, queima a pele. As crianças têm erupções. Alguns moradores acreditam que o rio está amaldiçoado, um castigo pela ganância e negligência. Ativistas estão lutando para limpá-lo. Até o exército indonésio interveio. Mas o progresso é lento. O rio se move silenciosamente, mortal, esquecido e ainda engolindo mais a cada dia. Número 5. O Darien Gap. Não há estrada aqui, nenhum caminho seguro, apenas milhas de selva que não se importa com quem você é. Entre o Panamá e a Colômbia está o Darien Gap, um trecho sem lei de pântanos, montanhas e floresta tropical, conhecido como uma das travessias mais perigosas do mundo. É parte barreira natural, parte terra de ninguém. A selva é densa, os rios correm rápidos. Cobras venenosas, jaguares e mosquitos transmissores de doenças espreitam atrás de cada árvore. Mas isso não é o pior. Contrabandistas armados, cartéis e gangues operam livremente. Sequestros, roubos e assassinatos acontecem longe das câmeras. Os locais sussurram sobre espíritos e maldições, mas a verdadeira ameaça anda sobre 2 pernas. Ainda assim, pessoas desesperadas continuam atravessando. Em 2023, mais de 520 mil migrantes enfrentaram a travessia. Muitos nunca conseguiram sair. Pelo menos 55 mortes confirmadas, mas muitas mais não relatadas. O Darien não testa apenas a força, testa a esperança. E mesmo se você sobreviver, isso te muda. Número 4. Avalanches no Afeganistão. Em fevereiro de 2015, o vale de Panjshir, no Afeganistão, ficou silencioso. A neve caiu por 2 dias seguidos, até 6 pés de profundidade. Então veio o estrondo. Mais de 30 avalanches desceram das montanhas, destruindo vilarejos inteiros. Casas desapareceram. Famílias foram enterradas enquanto dormiam. Em uma noite, mais de 250 vidas foram perdidas. Quase 5 mil casas destruídas. Milhares ficaram sem abrigo em condições de congelamento. Os moradores cavaram com as mãos nuas, sem helicópteros de resgate, sem equipamentos avançados.
Apenas paz, tristeza e pura determinação. Alguns dizem que as montanhas estavam zangadas, punindo os intrusos. Mas os cientistas previram isso. Uma camada de neve fraca, encostas íngremes e nenhum sistema de alerta. Mesmo agora, com tecnologia moderna, avalanches no Afeganistão atingem com força e rapidez, e a tragédia daquele inverno ainda persiste nos olhos dos sobreviventes, nas rachaduras das casas reconstruídas e na memória da noite em que a neve caiu como um sussurro e gritou em sua descida. Número 3. Ciclone Nargis, Myanmar. Em maio de 2008, os céus sobre Myanmar pareciam pesados, mas poucos esperavam o que viria a seguir. O ciclone Nargis atingiu com ventos de até 130 milhas por hora e marés de tempestade acima de 12 pés de altura. Em apenas algumas horas, vilarejos inteiros desapareceram. A água engoliu a terra, árvores quebraram como gravetos, casas desmoronaram. Mais de 138 mil pessoas estavam mortas ou desaparecidas. 2,5 milhões perderam tudo. O delta do Irrawaddy ficou submerso, colheitas destruídas, gado desaparecido. A doença seguiu-se. Os locais disseram que os espíritos do rio se levantaram em fúria. Os cientistas dizem que foi uma tempestade perfeita. Temperaturas quentes do mar, sistemas de alerta deficientes e terras planas que não podiam resistir. O mundo assistiu, horrorizado, mas a ajuda foi lenta. E quando chegou, não foi suficiente. Mesmo agora, as cicatrizes de Nargis permanecem em costas destruídas, em gerações perdidas, e no medo de que outra tempestade possa vir tão rapidamente, tão silenciosamente. Número 2. Monte Pinatubo, Filipinas. Em 15 de junho de 1991, a terra se abriu nas Filipinas. O Monte Pinatubo, após meses de tremores, entrou em erupção às 1h42 da tarde. Cinzas foram lançadas a mais de 32 quilômetros no céu. Mais de 10 quilômetros cúbicos de magma foram expelidos. A segunda maior erupção do século XX. Foi violenta, mas o que se seguiu foi pior. O tufão Yunia chegou logo depois. A chuva misturou-se com as cinzas vulcânicas para formar lahars, fluxos de lama mortais que enterraram casas, estradas e vidas. No final, mais de 800 pessoas morreram devido à erupção. Pelo menos 1.500 pessoas a mais foram perdidas em inundações, deslizamentos de terra e telhados desabando. Mais de 100 mil ficaram desabrigados. Mas dessa violência surgiu uma beleza estranha. Um lago esmeralda profundo se formou na cratera, emoldurado por penhascos irregulares. Ele brilha sob o sol, pacífico agora. Ainda assim, a montanha dorme com um olho aberto. Cientistas dizem que o dióxido de enxofre do Pinatubo resfriou o planeta em 1/4 de grau por anos. Os poros do sol ficaram vermelhos ao redor do mundo. Os locais falam de Bacobaco, o espírito da tartaruga que perfurou o vulcão e acordou o fogo. Mito ou não, Pinatubo deixou uma marca que ninguém pode esquecer. Número 1. Oymyakon, Rússia. Parece um conto de fadas. Florestas cobertas de neve, cristais de gelo brilhantes e árvores congeladas no tempo. Mas Oymyakon, na Sibéria, não é fantasia. É o lugar permanentemente habitado mais frio da Terra. Em fevereiro de 1933, as temperaturas atingiram menos 89,9 graus Fahrenheit. Mesmo hoje, os dias de inverno têm uma média de menos 50. A tinta congela. Os cílios se transformam em gelo. Os motores dos carros devem funcionar constantemente, ou eles morrem, congelados. O ar é tão seco que a respiração se cristaliza no ar. Os locais chamam isso de sussurro das estrelas. Mas não há nada de suave nisso. O congelamento pode ocorrer em minutos. Canos explodem. A comida deve ser armazenada do lado de fora como se estivesse em um congelador, porque está. E ainda assim, pessoas vivem aqui, cerca de 500 delas. As escolas permanecem abertas até menos 62. Eles comem carne de rena congelada, peixe fatiado como vidro, e se mantêm aquecidos com camadas, fogo e tradição. Um mito diz que o nome Oymyakon significa pedaço de água não congelada, nomeado após uma nascente que nunca congelou. Talvez seja por isso que as pessoas se estabeleceram aqui, ou talvez seja a prova de que mesmo nos lugares mais difíceis, a vida encontra um jeito. Então qual deles te arrepiou mais? O lago que ferve almas? A selva que engole milhares? Ou talvez aquela cidade congelada onde a tinta congela no meio da frase? A terra é bela, mas implacável. E esses lugares provam isso. Você se atreveria a visitar algum deles? Deixe-nos saber nos comentários. E se você quiser mais belezas perigosas como esta, vá em frente e inscreva-se. Há muito mais que a Terra não nos conta.